então, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem tido interesse em estar presentes aqui neste nosso workshop. O meu nome é Vasco Pereira, sou do Grupo Sangolar. Temos o gosto de partilhar esta sessão com parceiros com quem trabalhamos muito proximamente. Vamos abordar aqui, a partir deste pequeno expositor que temos aqui de soluções que construímos especificamente para esta sessão, com materiais dos vários parceiros. Os nossos parceiros são a Reiners Alumínio e também a Soldal. Cada parceiro vai explicar o contributo, digamos assim, para uma solução de envolvente passive house. Esse é o conceito que pretendemos trazer aqui. E, portanto, vamos apresentar aqui não só a própria envolvente, mas vou começar por falar das entranhas da solução até aos revestimentos exteriores, passando depois às zonas evidenciadas. Vou passar a palavra ao meu colega Bruno Lobo, que nos vai falar um bocadinho da estrutura. Que estrutura é que temos aqui? Obrigado, Bruno. Obrigado, Vasco. Boa tarde a todos. Portanto, como o Vasco referiu, nós vamos fazer uma abordagem neste workshop que vai da estrutura até ao revestimento, inclusive é envolvente. Então eu vou começar por apresentar o tipo de estrutura que nós temos aqui. Portanto, estas soluções podem ser aplicadas noutro tipo de estruturas, portanto, quando eu falo do revestimento e mesmo das placagens, mas nós aqui optámos por demonstrar uma estrutura leve, que é muito por onde é uma tendência do mercado da construção. Portanto, nós temos aqui uma solução Saint-Gobain de perfilaria em aço leve. Aqui temos perfis de secção de 100 mm, temos outras secções na oferta, e este tipo de perfilaria difere-se da perfilaria que se consegue encontrar no mercado de distribuição porque é específica para um projeto. Quero dizer com isto que os perfis que foram produzidos para fazer esta maquete saíram já da máquina com o tamanho e com as furações para esse efeito. Quando nós aplicamos este tipo de abordagem a uma construção, uma moradia, uma fachada, uma cobertura, qualquer outro elemento, é necessário nós fazermos uma abordagem à fase da arquitetura, portanto à arquitetura, para conseguirmos transformar aquele modelo arquitetónico num modelo estrutural, passando por um modelo de barras que vão representar os perfis de LSF. E depois o que é que nós fazemos com isso? Sabendo exatamente que tipo de perfil vai para cada zona, nós conseguimos fabricar logo o perfil com todos os cortes necessários para a sua assemblagem. Ou seja, se um monte de perfil, uma paleta de perfis seguir para a obra, não vai ser necessário efetuar qualquer operação de corte ou de perfuração nessa obra. A única coisa que é preciso é seguir o ficheiro ou as instruções de montagem para conseguir fazer a estrutura. E quais é que são as vantagens que nós temos? Portanto, além do facto de não ter de haver cortes em obra, também melhoramos a durabilidade, porque como os cortes são feitos pela máquina no sítio certo, são feitos também a frio, e isto confere uma maior durabilidade à estrutura nesta zona particular, porque como o corte é frio não vai interferir com a zincagem na zona circundante ao corte. Depois, além disso, conseguimos também esconder as cabeças dos parafusos, como conseguem ver aqui nesta amostra, o que nos vai permitir depois que a placagem seja feita de uma maneira muito fácil, porque não há nenhum ressalto. Ou seja, tudo fica no mesmo plano, todos os componentes da estrutura são planares, favorecendo esta montagem. Depois, mesmo a interseção entre os vários perfis já estão previstos no projeto, e as peças que entram por dentro dos canais, portanto aqui esta diagonal vai entrar por dentro deste canal, tem uma secção ligeiramente reduzida pela máquina, de modo a caber nesta secção, porque senão eles iam ter exatamente a mesma dimensão, era necessário forçar a estrutura para que ela entrasse. Mais uma vez aqui nós conseguimos que esta diagonal esteja no mesmo plano. Obrigado, Vasco. Esteja no mesmo plano desta aba aqui do canal. Portanto, todos estes pormenores garantem que a estrutura é planar para facilitar a placagem. Depois temos ainda uns outros elementos especiais, que se consegue ver aqui parte de um deles, depois aqui por baixo estejam à vontade para vir aqui ver,
em que nós conseguimos fazer a ligação entre dois painéis ortogonais através de dois kits. Ou seja, estas furações já vêm feitas, o kit é fornecido de maneira a que quando apertamos o kit, os painéis ficam ortogonais. Quando nós aplicamos esta abordagem a dois painéis de parede, nós não precisamos de grandes ferramentas extra, porque o simples apertar dos parafusos do kit vão forçar os painéis a ficarem 90 graus entre eles. Portanto, não é necessário estar a fixar os painéis ao chão, nem andar com os quadros em obra, nenhuma dessas ferramentas. E como é óbvio, como a estrutura já vai toda fabricada, de fábrica, também não é necessária nenhuma fita métrica. Portanto, a única coisa que é preciso mesmo saber é ler as instruções, umas instruções extremamente fáceis, em que nós temos, por painel, é uma página. E com isso nós conseguimos ler e conseguimos também saber logo onde é que aquele painel se localiza. No caso de existir, por exemplo, uma cobertura inclinada em que o ângulo não é 90 graus, podemos também, e fazê-lo frequentemente, adicionar chapas quinadas feitas à medida para o projeto, em que fazem a transição de um painel para o outro, quando os dois painéis não conseguem assegurar uma transição tão suave como num ângulo de 90 graus. Depois, também, no caso de ser necessário, podemos já fornecer a obra com os painéis montados. Ou seja, eu conseguia fornecer, assumindo que isto seria uma obra, teríamos aqui 3 painéis, portanto um painel para a cobertura, 2 painéis de parede, temos aqui uma viga de reforço, portanto teríamos aqui 4 peças que seriam fornecidas numa palete e que, mediante estes kits, nós conseguimos montar isto muito facilmente. Portanto, nós para ligar estes 2 painéis, temos 2 kits. Ali, daqueles 2 painéis mais 2 kits, e está a estrutura praticamente montada. Portanto, extremamente fácil. Se tivéssemos uma abordagem com uma perfilaria mais standard, ia-nos obrigar em obra, primeiro, a interpretar um projeto estrutural. Teríamos de ter várias instruções de trabalho, vários pormenores, e teríamos de fazer todos estes cortes em obra para que a estrutura conseguisse ser montada. E teríamos também de medir todas as barras. Além disso, íamos gerar um enorme desperdício, porque o que iria sobrar desta barra poderia não ser suficiente para construir esta diagonal ou mesmo uma destas interior, portanto iria para desperdício. E como sabemos, nem sempre este desperdício, embora seja valorizado, portanto pode ser vendido para sucata, nem sempre compensa ao empreiteiro promover essa recolha em obra e acaba por ficar sujo com outros restos de materiais e acabar numa vala perto do local da obra. Ao fabricarmos todas estas estruturas e todos estes perfis em fábrica, nós conseguimos desenrolar da bobina apenas o material que precisamos. Ou seja, nós desenrolamos até aqui, cortamos e não temos desperdício nenhum. Que desperdício é que temos? Temos algum desperdício das furações, destes pequenos cortes, mas como é todo recolhido em fábrica, é facilmente valorizado e reciclado para dar origem a uma nova estrutura. Em termos de performance, também é uma grande vantagem usarmos este tipo de abordagem, porque infelizmente se tudo for deixado à disposição de quem está a fazer este tipo de trabalho na obra, nós podemos ter num projeto um perfil, vamos supor, de 100, como este aqui, com uma espessura, vamos assumir que seja projetada de 1,5, mas podem estar a usar chapas de 1,2. E não é perceptível ao olho nu em obra que o estão a fazer. Portanto, depois pode causar problemas estruturais na obra. Nós, com este tipo de abordagem, mesmo que usemos chapas com espessuras diferentes em diferentes locais, como as peças são únicas, só vão encaixar nesta posição, não permitem obra haver uma má interpretação das instruções, nem uma má aplicação das barras no sítio devido. Depois também, na questão da montagem, seguindo as instruções de montagem, não há uma maneira de montar mal a estrutura. Mais uma vez, as barras são únicas, portanto só cabem numa posição. Quando se monta uma estrutura destas e é preciso forçar a estrutura para encaixar, ou a estrutura não encaixa, não é porque a peça esteja mal, é porque está na posição errada. Mas também são, seguindo, lá está, as instruções
com atenção, basta garantir que tem a designação dos perfis toda para o mesmo lado e assim garante-se que a estrutura é bem montada. Depois, em cima da estrutura, lá está, temos a placagem, que neste caso temos com Glassvox X. Portanto, a placa Glassvox X é uma placa de gesso laminado, mas é uma placa especial por possuir não um papel craft na superfície, mas sim um véu de fibra de vidro que lhe confere uma elevada resistência à umidade. Portanto, para além da formulação do gesso ser especial e ser diferente para lhe conferir essa resistência, a própria superfície é uma superfície que repele a água e que não lhe e que a faz ser durável mesmo no exterior. Portanto, é uma placa que, para além de ser usada neste tipo de estruturas, é também muito usada na construção convencional, em zonas exteriores em que é necessário um teto falso, é muito aplicada a Glassvox X. E é uma placa também com capacidade estrutural, portanto, tem uma ETA em que, com todas as definições, que lhe conferem uma capacidade estrutural extra em relação às placas de gesso convencionais e consegue-se trabalhar como uma placa de gesso convencional. Portanto, ao contrário de uma placa cimentícia, que precisa de uma ferramenta especial, todos estes cortes aqui foram feitos a X-ato e a placa é partida e é parafusada no local sem grandes dificuldades. Vou passar agora a palavra ao Vasco, que vai continuar com o envolvente exterior. Obrigado, Bruno. Bom, eu não sou a Carolina, como podem ver ali, infelizmente para vocês, porque ela teve um problema pessoal e, portanto, como substituí-la para vos falar um bocadinho do que envolve esta estrutura. Portanto, como já perceberam, este é um bocadinho o conceito da casa IKEA, vem com o livro de instruções, monta-se quase sem precisarmos de nenhuma formação especial. Bom, isto vai na linha, este desenvolvimento relativamente recente que o Grupo Saint-Gobain tem em Portugal, vai na linha de uma estratégia internacional do Grupo Saint-Gobain, que é de ser líder na construção ligeira e sustentável. E, portanto, todas estas soluções que vos vimos aqui falar vão no seguimento dessa estratégia. O Bruno já vos falou do revestimento da estrutura. O revestimento exterior, então, é feito com uma placa de gesso especificamente desenvolvida para exterior. Também no interior, já agora, eu costumo recomendar a sua utilização em ambientes úmidos, pelas razões que o Bruno já explicou, mas que no interior é complementada também com placas de gesso para o interior. Portanto, temos aqui uma pele estrutural e depois temos uma pele de revestimento no exterior com placa de gesso, no interior com placa de gesso mais uma vez. Enfim, placas de gesso há para muitos tipos de desempenho, muitos tipos de funções, como ver diversos tipos de resistências mecânicas e por aí fora. Portanto, o mundo das placas de gesso hoje é muito evoluído. Queria-vos dizer também que no interior da estrutura é possível incorporar, como nas divisórias interiores em placa de gesso, isolamento em lã de vidro, neste caso. Portanto, são soluções também do Grupo Saint-Gobain, neste caso da marca Isover, que permitem criar uma primeira solução de isolamento no interior da própria estrutura. Se calhar passava, se quiserem, passava aí a amostra, passemos para os outros, faz favor. Portanto, essa é a solução em lã de vidro para, por um lado, fazer isolamento térmico e, por outro lado, também para fazer isolamento acústico, neste caso, aos sons aéreos. O revestimento, então, exterior, e é disso que eu fundamentalmente vos queria falar, está bipartido, digamos assim, com o sistema ETICS na face vertical, portanto, nos elementos verticais, e com uma solução de cobertura, neste caso com isolamento em lã de rocha, enfim, para coberturas, recomenda-se a utilização de lã de rocha por uma questão de resistência mecânica, que neste caso está revestida com argamassas e uma solução de impermeabilização em poliuretano. Poliuretano aplicado a frio. Depois convido-vos, se quiserem, a virem ver mais de perto. Na prática, o que temos aqui então como revestimento exterior para proporcionar à envolvente a excelência do ponto de vista de isolamento térmico que é necessário num contexto de passivalse. No caso, aplicámos aqui uma espessura de 8 cm, enfim, limitados, entre aspas, pela ferramenta ou pelo elemento que o Helder nos vai falar daqui a pouco, que é um pré-ar para fixar o caixinho na espessura do isolamento. E também todos sabemos, já aprendemos com os nossos amigos João Marcelino e João Gavião, a importância de trazer a localização da caixilharia para a espessura do isolamento. E esta ferramenta
de remate entre o nosso sistema ETICS, neste caso também com uma placa isolante em lã de vidro, que eu passo também, convido-vos a passarem aí uns para os outros, faz favor. A voz deve começar a falhar. Portanto, solução ETICS em lã de vidro na envolvente vertical. Enfim, depois temos aqui as soluções de remate entre o sistema ETICS e o caixinho, de que o Helder nos vai falar daqui a nada. O que eu queria aqui realçar, basicamente, é que esta envolvente com placas de gesso no exterior, placas de gesso no interior, completamente seladas com o tratamento das juntas, no exterior com argamassas de cimento, no interior com massas de gesso, dá-nos uma forte convicção de que a envolvente fica suficientemente estanque ao ar. Mas, enfim, não descartamos, naturalmente, a possibilidade de, nós não temos essas soluções disponíveis aqui, de incorporar também soluções de garantia da estanquidade ao ar, portanto, com películas, refletantes, fitas, etc. A solução de que o Helder nos vai falar, no caso das janelas, trata exatamente também desse assunto. Bom, portanto, em resumo, temos aqui a solução que procuramos trazer aqui é robusta do ponto de vista do desempenho térmico da fachada, ao nível do que é necessário para os civosos. Portanto, necessitamos de trabalhar a espessura do isolante. Neste caso, trata-se de lã de vidro com uma condutividade térmica de 0,034 Watt por metro quadrado de Kelvin. Na cobertura, então, como vos dizia, usamos lã de rocha, portanto, por causa da questão da resistência à compressão, para, portanto, podermos andar em cima. Aqui temos uma solução para revestir com argamassas e com uma pintura de poliuretano. Existem também soluções para gerar soluções com a utilização de membranas bituminosas em coberturas associadas diretamente à utilização dos painéis em lã de rocha. Bom, era um pouco isto que eu vos queria falar da excelência, digamos assim, da solução Saint-Gobain para a envolvente vertical e horizontal. E passava a palavra ao meu amigo Helder, que nos vai falar da interface entre os revestimentos e a janela. É assim mesmo. Obrigado, Vasco, obrigado a todos. Obrigado também pela presença de todos. O que vamos aqui falar é talvez o elemento, digamos, é garantidamente o elemento que menos importância tem no valor, em termos até monetário, e de mão de obra seguramente também na aplicação, mas será talvez o elemento que permite garantir, tirar proveito exatamente da performance de todas as soluções que estão aqui a ser apresentadas. Já vimos aqui soluções, portanto, de estrutura, já vimos aqui soluções, portanto, de isolamento exterior. O que nós vamos aqui apresentar são soluções que, e é importante ter este dado presente, cerca de 30% a 40% das fugas de ar dão-se à volta das janelas, portas. Isto é muito importante, porque nós temos sempre excelentes produtos, excelentes janelas como irão ser apresentadas pelo Pedro da Reynolds, excelentes sistemas de isolamentos como foram excelentemente apresentados pelo Vasco, em excelentes estruturas como foram apresentadas pelo Bruno, e depois, muitas das vezes, pomos em causa toda a excelência destes produtos porque não conseguimos fazer ou ter a percepção da importância da ligação destes materiais. Nós com várias soluções, nós temos várias soluções que permitem exatamente tirar proveito do que está aqui a ser aplicado. Fazendo aqui uma certa cronologia da aplicação do que são estas soluções, e como aliás o Vasco tinha feito referência, se quisermos ser rigorosos, a própria janela deverá ser instalada, alinhada com o sistema de isolamento. Portanto, a solução que está aqui apresentada deste pré-ar é um pré-ar em fibra de vidro. Eu posso passar aqui só para verem e perceberem exatamente o que é. Isto é um pré-ar em fibra de vidro, tem uma certa carga, portanto, enormíssima, e para além disso tem as várias medidas de larguras para ir ao encontro exatamente das espessuras que existem de isolamentos, desde 90, 130, 160, 200, mas isto é só para nós percebermos a importância do detalhe, que inclusive é trazer a janela para ficar alinhada com o sistema de isolamento. Mas depois há que instalar naturalmente a janela, portanto, neste pré-ar, como se fosse dentro do vão. O princípio é o mesmo.
e devemos ter os cuidados, portanto, conforme são aqui apresentados. Ou seja, o que nós propomos é que seja incorporado exatamente uma espuma, portanto, própria para a instalação das janelas, porque aqui, e na espessura, portanto, do caixilho, que desta forma estamos a garantir aqui um isolamento térmico e acústico ao redor da janela. Nós vamos verificar seguramente em apresentações a seguir, de valores, de coeficiente, de transmissibilidade, quer do perfil, do caixilho, quer do próprio vidro, e portanto nós precisamos ter em atenção também esta compatibilidade térmica destes produtos. Mas falou há pouco num valor de transmissão também de 0,035, eu posso dizer que esta espuma tem exatamente esses valores. Portanto, acho que é importante às vezes percebermos também estes detalhes e a importância dos mesmos. Agora, nós deveremos, depois disto, fizemos aqui o isolamento térmico e acústico ao redor da janela, devemos garantir a estanquidade. E dentro da estanquidade nós depois temos aqui temos dois elementos. Temos o elemento da parte, portanto, exterior e temos o elemento da parte interior. O processo de aplicação é exatamente o mesmo, a finalidade e a funcionalidade é que é bem diferente. Ou seja, nós devemos, como veem, tem aqui esta membrana de estanquidade ao vento e à água. Portanto, ela é muito fácil de aplicar, porque aplica-se diretamente e potentializa-se. E estamos a garantir aqui uma camada, portanto, com alguma espessura. E o que é que nós garantimos aqui? Isto tem que dar ao vento e à água do lado de fora para dentro. Sendo que ela é permeável ao vapor. E porquê? Para garantir, por outro lado também, que todas as condensações que se possam dar dentro poderem sair para fora. Portanto, não ficarem dentro e não criarem determinadas patologias. Portanto, nós, do lado de fora, portanto, já estamos aqui a garantir um isolamento de excelência, que conforme podem verificar, vem o sistema de isolamento do lado da rocha, conforme vem apresentado, e que vem topar e vai tapar exatamente aqui a membrana, conforme vem aqui neste pequeno detalhe. Nós tentamos fazer aqui isto descascado para mostrar exatamente os vários momentos de aplicação, e neste pequeno detalhe aqui nós conseguimos ver o acabamento final. Portanto, fica aqui uma excelência em que aqui só selada esta junta, também com um selante que poderá ser um silicone que ali temos. Do lado de dentro, temos exatamente o mesmo processo, sendo que a membrana, também uma membrana idêntica, que eu vou mostrar. Só que tem uma finalidade diferente, que é esta membrana, posso passar para vocês verem, conforme podem ver, ela é diferente. Ela está preta, mas ela quando aplicada é azul, depois é que fica preta quando cura, e ela tem a finalidade de garantir a estanquidade ao vapor. Porquê? Porque nós, estando do lado de dentro, todos nós emitimos vapor, os nossos eletrodomésticos em casa emitem vapor e etc. E devemos garantir exatamente esta junta para essa umidade não penetrar exatamente na ligação caixilho-parede e não encontrar uma superfície fria e, portanto, condensar e criar alguma série de patologias. Portanto, desta forma, nós garantimos que estamos a tirar total proveito do investimento todo que é que estamos a fazer, de uma forma muito simples, muito prática, muito eficaz e, sobretudo, muito económica. Portanto, eu diria que uma janela, a importância naturalmente aqui da janela, não é tão eficiente assim se não for assim tão bem instalada. E nós muitas vezes procuramos, obviamente, e bem, uma excelente janela e comprometemos muitas das vezes essa própria eficiência porque não a instalamos corretamente. E muitas das vezes o que pode acontecer é que eu depois posso ter uma janela que até não é tão eficiente, mas se for corretamente instalada, ela até se torna naturalmente mais eficiente. Portanto, pretendemos aqui mostrar a importância da instalação, porque em Portugal, muito a pouco, temos uma norma para a instalação de janelas, mas estamos a falar aqui de uma exigência passive house. Portanto, eu acho que cabe a cada um de nós não ter que esperar por uma normativa que nos indique qual o caminho a seguir, sendo que nós, portanto, de uma forma muito livre, como é óbvio, podemos, cada um de nós, garantir a correta instalação para tirar proveito exatamente do que estamos a fazer. Portanto, isto seria o que teria para vos apresentar, dentro do que é esta instalação, sendo que é talvez o elemento de menos importância, obviamente, numa estrutura deste género, naturalmente, mas não se pode menosprezar a importância da mesma no que é o conjunto de todos quando ligados. Obrigado. E passaria naturalmente ao Pedro, que irá falar do caixinho. Obrigado, Pedro. Obrigado, Helder. Antes de mais, vejo que há bastante interesse nesta comunicação, o que eu acho interessante na sua base. Porque é que nós estamos aqui todos juntos? Nós estamos aqui a falar do sistema completo.
Estamos a falar da parede, do revestimento, da pintura, da selagem, da janela, do vidro, porque na realidade os edifícios não são descontínuos. Se vocês pegarem qualquer uma das soluções que nós aqui temos, todas elas são excelentes. E nós apercebemos, há um tempo esta parte, que as dificuldades estavam nesta interligação, daí estamos aqui todos em conjunto. Bom, passando aqui à questão da janela. Aquilo que nós trazemos aqui é uma janela que está certificada Passive House. Eu aqui vou tirar um pouco da janela para vos poder mostrar de uma forma mais clara, uma vez que a janela, vocês poderão observar a mock-up em maior detalhe, mas para vos poder mostrar aqui um bocadinho do que é que nós tratamos. A Reiners comercializa soluções de caixilharia para envolvente sustentável. E eu aqui daria sustentável porque elas, além de serem eficientes, obviamente são janelas que têm 1 metro quadrado com um vidro da mesma magnitude de isolamento, conseguimos atingir facilmente. São janelas que para dimensões de 3 metros por aí e meio conseguem uma classificação de classe 4 à permeabilidade, o que é fundamental para os vossos projetos Passive House. Há uma questão também muito importante que eu gostaria de frisar, que tem a ver com a durabilidade e a sua resistência. Uma janela que dure 5 anos não tem a mesma pegada que tem uma janela que dure 25 anos. Okay? Eu acho que isto deve ser algo que deve ser considerado. Por isso é que nós, no desenvolvimento, escolhemos um material, o alumínio, que na sua base já é 54% reciclado, ou seja, independentemente de qualquer caixinho que comprem à Reiners, 54% do alumínio é reciclado. Porquê é que não é 100%? Não é 100% porque não há alumínio para reciclar, porque ele é muito durável. Se nós pudéssemos usar 100% de alumínio reciclado, era usado 100% de alumínio reciclado. Simplesmente a procura de alumínio é muito elevada, porque ele é muito durável e é bastante resiliente naquilo que são as aplicações que nós o colocamos a disponibilizar. Outra questão também muito importante que tem a ver com a durabilidade, e isto é algo que deve ser tido em consideração, é a possibilidade de, ao longo do tempo de vida do caixinho, nós podermos substituir componentes que eventualmente sejam componentes mais frágeis ou que se danifiquem durante a utilização. Nós não deitamos a janela toda fora. Nós substituímos estes vedantes que vocês veem aqui, estes vedantezinhos que vocês veem aqui a sair, eles são perfeitamente possíveis de substituir a meio tempo de vida. A ferragem, as perdiças, os puxadores, tudo isso é possível ser substituído em caso de dano, ou seja, não é um bloco que depois é disponibilizado para o lixo. Na realidade, no alumínio nem sequer temos essa questão do ir para o lixo, porque se colocarem janelas de alumínio em qualquer obra, elas rapidamente desaparecem porque têm um valor intrínseco ao material. O alumínio tem valor, tal como o cobre. É um metal e como tal tem um valor em si mesmo. Quando nós olhamos para o custo de uma janela em alumínio estordilho, ela custa aquele valor, mas também tem um valor residual no fim do seu tempo de vida. Bom, agora, voltando aqui à questão, nós, neste caso aqui, esta janela é uma janela Masterline 8, tem um bom desempenho ar-água-vento dentro daquilo que são os sistemas de batente. Eu gostaria de salientar também o sistema que está ali naquela caixa de cima, Master Patio, porque é um sistema premiado, porque é dos primeiros sistemas que apresenta praticamente todos os componentes, alumínio, poliamidas e vedantes, numa base reciclada a 100%, ou seja, aquele caixinho poderá ser 100% reciclado na sua base, o que é, obviamente, também importante em termos de utilização. Uma das particularidades que este sistema tem é a possibilidade de colocarmos um vidro até 60 mm. No nosso clima, o vidro triplo não é necessário, tirando algumas localizações específicas, Bragança, aquelas zonas mais do interior norte, eventualmente poderá justificar-se, mas em boa verdade, em Portugal, nós vivemos bem com o vidro duplo. O nosso problema até é, na situação de verão, eu, por exemplo, venho de Évora, dissipar o calor que tenho dentro da minha habitação pela radiação solar que tenho. Porque, obviamente, uma janela tem um desempenho ótimo para um determinado ponto e tem que ser, obviamente, preparada para essa zona geográfica e, por isso, com esta solução, é possível perfeitamente adaptar. Nós estamos aqui a falar de um sistema que tem 3 níveis de isolamento térmico, apesar de ser a mesma base. Nós podemos ter 3 níveis de desempenho, modificando alguns destes componentes que vocês veem aqui, modificando esta junta central, este isolamento, poderemos aligerar ou aumentar o nível de isolamento térmico. Há uma questão também que eu gostaria de frisar, que tem a ver com a atenuação acústica, que o nosso país também, apesar de não ser uma questão diretamente ligada à Passive House, deve ser considerado. Grande parte do nosso edificado está em zona mista, ou seja, obriga-nos a uma atenuação acústica interior-exterior, medida na obra, não é? no edifício, de pelo menos 33 decibel. E isto é relevante porque tem que ser equacionado em conjunto com os outros requisitos. E é uma obrigatoriedade legal. E muitas vezes nós, nestes temas, acabamos por olhar muito para as questões que têm a ver com a parte da energia e não falamos de tudo que, obviamente, está adjacente. E por isso
é importante referir que estas juntas periféricas que o Helder estava a referir, é importante que elas estejam devidamente executadas, porque senão não vamos conseguir atingir estes níveis de isolamento acústico também na obra. Bom, passaria então a palavra para o Rui Oliveira. Se tiver alguma dúvida relativamente à caixaria, disponham, por favor. Obrigado. Boa tarde. O meu nome é Rui Oliveira, eu sou diretor de operações da Saint-Gobain Classe para Portugal. E falar-vos aqui um bocadinho de vidro, na sequência do que os meus colegas já falaram. O vidro tem aqui nesta maquete e nos edifícios uma importância, ou que garantir uma série de fatores, que garantem os outros materiais, mas tem mais um em particular, é que tem que garantir tudo isso sendo transparente. Nenhum dos outros materiais faz isso, tem os seus méritos, obviamente, mas colocam-se, têm a sua função, tapam-se e ficam a fazer a sua função. O vidro tem esta dupla função, que é garantir segurança, garantir a atonação acústica, garantir a parte térmica, e já lá vamos a esta coisa da parte térmica, mas mantendo transparência e mantendo neutralidade, ou seja, o que eu quero é estar a olhar para um vidro sem o ver, basicamente. É um material que tem um desafio interessante. Ora bem, o vidro só por si, em termos destes desafios todos, não os pode cumprir sozinho. Em termos de segurança, ele oferece alguma segurança, mas, por exemplo, se for um vidro temperado, oferece um bocadinho mais de segurança, porquanto resiste a maiores amplitudes térmicas e também, quando quebra, o vidro quebra, a probabilidade de nos ferir é menor. Em termos de acústica, por si só tem um valor de atenuação acústica, enfim, não é bom nem mau, é assim, mas quando colocado, por exemplo, num vidro laminado com um PVB Silent, ele tem, esse painel de vidro fica logo conferido de uma capacidade acústica muito mais robusta. No que toca à parte térmica, temos aqui dois caminhos. A parte térmica, no que toca ao isolamento térmico, e o vidro aqui tem, o vidro monolítico, diga-se, tem uma capacidade de isolamento não muito boa, tem um indicador de U que chega facilmente aos 586 watts, portanto não é grande coisa. Agora, essa função é-lhe garantida quando colocada em vidro duplo, que é aquilo que ali temos. Portanto, um vidro duplo, só por si, com uma câmara banal, baixa este indicador de condutividade até 293. Não é mau, mas ele pode melhorar. E é por isso que a Saint-Gobain tem na sua gama, já vos vou passar, os vidros duplos de isolamento térmico reforçado. O que é que isto faz? São vidros duplos, se puderes, Vasco, já agora, tenho dois exemplos. São vidros duplos, ou seja, vidros isolantes, cujo um dos vidros, da sua composição, tem uma capa de baixa emissividade. No caso da Saint-Gobain, quando ouvirem falar de Planiterm XN, Planiterm 4S, Planiterm One ou até Planistar, são tudo vidros de baixa emissividade. Ou seja, o que é que isto faz? Um vidro duplo com um componente desses baixa este coeficiente U até 1, veja-se, 1.1, 1.0, dependendo destas capas. Portanto, isso, o que vocês têm aí, são exemplos, não esses, que já vos vou explicar porque é a diferença, mas este que aqui está, destas gamas. A outra parte da térmica é, e foi referido aqui pelo meu colega precedente, é o que toca ao controle solar. Um vidro só por si, estamos num país que tem estas duas vertentes, aqui, Aveiro, por exemplo, pode estar bastante frio no inverno, mas não também chegar a um calor, enfim, pouco suportável. E o vidro também, mantendo a tal neutralidade, tem que ter uma componente que é o controle solar. E tem. Estes dois exemplos que vocês têm na mão são capas da Saint-Gobain, que além deste isolamento térmico reforçado, cumprem esta função no inverno, no verão, ou seja, no calor, conseguem baixar o coeficiente de energia que entra da radiação solar a valores que, não é o caso desses que estão aí, mas podem chegar a 0,2, ou seja, a 20% daquilo que poderia entrar. Portanto, o vidro cumpre bem esta função térmica no caso de ser colocado através de um vidro duplo ou triplo. No nosso país não é assim tão interessante, ao contrário dos países do Norte. Consegue-se com vidros duplos, bons vidros duplos, controlar a parte térmica. Portanto, a Saint-Gobain consegue isso através dos vidros duplos que comercializa através da rede Climalite. É uma rede de 12 transformadores em Portugal que o que faz é precisamente os vidros duplos que vocês têm aí na mão. Portanto,
esta é resumidamente o que teria a dizer em relação aos vidros. Agora, uma última achega em relação a tudo isto. Vocês veem ali um roll-up que diz Oré, é da Saint-Gobain. A Saint-Gobain, o que com isto procura é, como já foi dito, queremos ser líderes em construção leve e sustentável, e a sustentabilidade procura-se de duas formas. Primeiro, metendo no mercado soluções que de facto aportem valor à sustentabilidade, ou seja, baixo consumo energético e conforto às pessoas. Por outro lado, ao fabricar estas soluções, temos que ter atenção. O vidro é um material muito curioso e tem esta curiosidade também. É 100% e infinitamente reciclável. Eu consigo reciclar um vidro, fabricar vidro só com vidro, basicamente. Não preciso de mais nada. E nós, a Saint-Gobain lançou, faz precisamente um ano, ou fez agora em outubro, um vidro baixo carbono. Ou seja, este vidro incorpora na sua composição é 70% de resíduos de vidro, normalmente chamados casco. Perguntam, como também alguém já fez essa pergunta, mas por que não 100%? Bom, porque não há resíduos de vidro para fazer vidro através de resíduos de vidro na sua totalidade, simplesmente. Aliás, temos um desafio em frente que é precisamente segregar, atuar na parte de demolições e segregar bem a parte vidreira para que ela possa entrar diretamente na cadeia de fabricação. Se isso não for feito, esse vidro está condenado a ser feito um downgrade desses resíduos para irem para outras indústrias que não a indústria vidreira, o que é uma pena. Portanto, esta é a nossa marca de vidro e com este vidro, as soluções dos quais vocês têm aí esses exemplos, ou qualquer uma das soluções que eu vos estive a falar, é fabricada. Ou seja, qualquer vidro com as mesmas performances térmicas, acústicas, mecânicas, exatamente o mesmo. Não há uma única diferença, ou seja, as pessoas podem pensar, bom, é um vidro feito de mais material reciclado, é mais frágil, mais quebradiço, nada disso, é um mito. O vidro é exatamente o mesmo e, portanto, cumpre todas estas funções, mas com um vidro, insisto, com 70% de material reciclado na sua composição. E era isto que tinha para vos dizer. Muito obrigado, Rui. Bom, compete-me encerrar aqui esta sessão. Esperamos que tenha sido do vosso interesse e que tenha, no mínimo, com esta rapidez e com esta quantidade de soluções que aqui trouxemos, tenha despertado interesse e curiosidade em conhecer um bocadinho mais. Por causa disso, nós estaremos aqui mais um pouco à vossa disposição e também, se quiserem ver mais de perto as soluções aqui na nossa pequena amostra, estamos à vossa disposição. Enfim, as três empresas têm pessoas disponíveis para poder acompanhar e explicar as questões que possam aparecer. Temos um stand ali no espaço principal, portanto, estamos à vossa disposição e agradeço a vossa disponibilidade. Muito obrigado.